No nosso quadro de entrevista, o promotor de justiça e diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, José Márcio Alves, fala do Programa de Atuação em Direitos Humanos. Confira. O que são os PADUMs? O Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos, o PADUM, é um programa que está sendo elaborado pelo Ministério Público para atender 6 questões que nós consideramos, depois de pesquisas feitas, questões que são aviltantes à dignidade humana. Então, nós estamos construindo 6 planos de ação dentro do programa de atuação do Ministério Público, que vão fazer com que os promotores de justiça, de uma forma organizacional, possam atuar na defesa desses direitos nas suas comarcas. Os planos de ação previstos são planos de defesa da mulher, para atendimento de direitos a pessoas em situações de rua, direitos de pessoas com HIV/AIDS, combate ao racismo, LGBTfobia e intolerância religiosa, direitos de pessoas que vivem em comunidades quilombolas e direitos de pessoas que vivem em segurança alimentar. Como foi o processo de construção desses planos? Nós fizemos uma pesquisa, um levantamento de dados para identificar quais seriam esses problemas mais aviltantes. Nós formamos um GT, um grupo de trabalho com promotores de justiça, para eles trazerem a experiência e a expertise deles, para que essa minuta seja aprimorada. Então, nós temos algumas reuniões que foram por videoconferência, os colegas aderiram ao GT, foi um processo construtivo muito valoroso, os colegas contribuíram de uma forma muito significativa, os grupos foram bem atuantes, e aí nós refinamos a recomendação do Procurador-Geral para que os colegas sejam recomendados no que eles mesmos acreditam que seja o caminho para a resolução também desses problemas de forma organizacional. Na sequência, a equipe de concepção do programa faz o projeto executivo, submete a avaliação da equipe técnica da CEPLAG, e também a gente desenvolve aqui dentro o plano de monitoramento. Então, são essas 4 etapas: estudo científico, GT para discussão dos termos da recomendação, projeto executivo, plano de monitoramento. Quando isso tudo está pronto, aí sim o plano já está apto a integrar o PADUM. Após o lançamento, quais são os próximos passos? Nesse momento, nós vamos ter o lançamento de 2 PADUMs. 2 estão prontos para serem postos em execução. E essa execução, a coordenação de execução, conta com a parceria, com o trabalho efetivo de 2 colegas aguerridas, que são a colega Sandra Garcia e a colega Cristiane Lago, respectivamente coordenadoras do CAOP Mulher e do CAOP Direitos Humanos. A Defesa da Mulher ficará com a doutora Sandra no CAOP, na coordenação do CAOP Mulher, e com a doutora Cristiane, nesse momento, ficará o PADUM, que tratará de pessoas em situação de rua. Nós vamos contar, neste momento, com a atuação dos promotores de justiça, que são os órgãos de execução que efetivamente estão na ponta de lança e que põem o plano em prática. Então, com relação às comarcas que têm mais esse problema, os colegas serão convidados a aderir aos planos. E aí, aderindo aos planos, a coordenação com sua equipe de monitoramento, ela dará todo um extrato do passo a passo que os colegas terão que seguir, todo um cabedal de peças que estão sendo construídas pela assessoria tanto da CECINST quanto da coordenação dos CAOPs. Então ele vai receber uma planilha em que será dado passo a passo o que é preciso fazer em cada etapa e como fazer, e já os instrumentos para que ele faça. Então, é uma estrutura organizacional extremamente facilitada para a vida do colega lá na ponta. O que contempla o plano de atuação de defesa da mulher? Vamos organizar a defesa de direitos focada no combate à violência psicológica e nas consequências do feminicídio, transitando por 8 estratégias. A primeira delas é a necessidade que nós verificamos de instalar nas comarcas os serviços de reeducação de agressores, o serviço de grupos reflexivos. A ideia é que ele seja expandido para as outras promotorias em que nós tenhamos uma incidência grande de violência doméstica. A segunda, e não menos importante, estratégia é o combate efetivo à violência psicológica.
Uma outra estratégia importante também é a questão do acolhimento às vítimas do feminicídio, as vítimas secundárias do feminicídio. Em muitas situações, o pai está preso e a mãe está morta, né? Então, são crianças que ficam desvalidas, que ficam sem estrutura emocional e familiar, e é preciso que o Ministério Público tenha um olhar para isso e se organize para atuar na defesa de direitos dessas pessoas. É importante também, e é uma outra estratégia do PADUM, a gente combater a publicidade sexista. Outra estratégia é de os promotores envidarem esforços para estruturar a política de defesa da mulher nos municípios. Não é preciso estruturar conselhos, estruturar serviços, por exemplo, o serviço dos grupos reflexivos. O segundo plano refere-se ao direito de pessoas em situação de rua. Do que trata esse plano? O que nós estamos desenvolvendo no plano de ação é a necessidade de o promotor de justiça verificar a constituição da rede de proteção nos municípios. Então, no PADUM existe toda uma sugestão, inclusive de propostas legislativas que precisam ser levadas à Câmara Municipal, precisam ser levadas ao gabinete dos prefeitos, para que a rede de proteção seja estruturada, né? Sobretudo nos municípios. São poucos municípios que esse problema é mais presente, né? Nesse período de pandemia, isso se acentuou um pouco, e aí, por isso, mais ainda a nossa atenção para essa questão. Então, o PADUM vem organizar a atuação de defesa de direitos dessas pessoas nessa questão que é hoje emergencial. Tem também uma estratégia para que os promotores promovam a instalação do Comitê Intersetorial de Monitoramento e Acompanhamento das Políticas de Pessoas em Situação de Rua. Isso no âmbito estadual e também municipal. É mais um componente do sistema de proteção da rede que vai atuar na defesa de direitos de pessoas em situação de rua. Porque com os CIAMPs Rua, nós temos como situar, mapear os eventos que acontecem, as pessoas cadastradas e quais são os serviços que estão sendo oferecidos para que o Ministério Público possa monitorar e fazer com que essa prestação de serviço seja mais efetiva e que nós possamos, através dessa atuação, dar mais dignidade a essas pessoas que vivem nessa situação, que é uma situação difícil, mas que infelizmente é cada vez mais recorrente no Brasil e no Maranhão também. Outra estratégia é a necessidade de nós garantirmos a esse público o direito à liberdade, que é um direito de abstenção do Estado. As pessoas só podem ser presas por decisão fundamentada ou em flagrante delito. Então, se essas pessoas não estão em nenhuma dessas duas situações, elas não podem ser importunadas. Precisam ter, obviamente, ser direcionadas para um serviço que dê a elas a garantia de moradia, mas presas, sofrerem atuação abusiva do Estado, através da polícia ou de qualquer outro órgão. Isso aí não pode ocorrer. Outra questão é a questão da garantia à saúde, né? O serviço, por exemplo, dos consultórios na rua é um serviço que precisa ser incrementado no Maranhão. Promotor, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Bom, eu que agradeço. Esse trabalho que está sendo desenvolvido pela CECINST, sob minha coordenação e com a orientação do nosso Procurador-Geral, Dr. Eduardo Nicolau, é um trabalho que nada mais é do que um preenchimento, uma colmatação das nossas funções institucionais. A nossa Constituição de 88 reformatou o Ministério Público, deu a ele uma série de atribuições. Nós temos lá dizendo o que o Ministério Público faz, o que deve fazer, mas como o Ministério Público constrói a sua política institucional para fazer valer aquilo, para concretizar tudo que está na Constituição, é uma construção diária.